Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Experimentos Audiovisuais. Hoje vamos mostrar um documentário sobre música na escola. Nele será abordado a importância da música como elemento comunicativo e uma forma de facilitar no processo de aprendizagem dentro das escolas de Mossoró. A música se mostrou um instrumento que ajuda na interação dos alunos. Vamos mostrar como a musicalização das disciplinas pode contribuir na aprendizagem dos alunos sob a análise da educomunicação. Acompanhe agora A Música Também Ensina. Quando o jacaré se aproximou e o índiozinho olhou pra baixo e o pote quase virou. A música, ela permeia a nossa proposta curricular, né? Os planejamentos sempre incluem o fazer musical e a apreciação musical. Está dentro dos PCNs da educação infantil que devemos trabalhar dentro dessa perspectiva. E a música na educação infantil, ela não pode deixar de existir jamais. Eu comecei a trabalhar no ano 2000, né? Então, uma turma de mais de 30 meninos não é fácil, né? E quando eu comecei a trabalhar, gostei, claro, você tem, na sala de aula, o professor ele canta as musiquinhas naturais, cantigas de roda. Então, eu vi que com as músicas, eu tinha mais afetividade da criança, eu conseguia mais coisas, mais rendimento com relação à aprendizagem e comecei a me empenhar mesmo com a música, né? E todo ano de 2000 eu trabalhei com música, colocando as crianças para cantar não música específica, mas música dentro do conteúdo que eu estava trabalhando com eles, né? Eles socializam bastante quando eles estão nesse eixo da música, principalmente quando é na aprendizagem, né? Quando a gente trabalha, vamos dizer, agora na Semana Santa, ou seja, na Páscoa, né? Então, se você trabalha, por exemplo, 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos assim, você pode trabalhar a quantidade. Então, eles aprendem mais rápido. Então, que cor eles têm? Azul, amarelo e vermelho também. Então, isso aí a gente já trabalha, já vai contextualizando o quê? Quantidades, já vai contextualizando cores, né? E a gente já entra aí na matemática. Você nota a diferença quando não tem a música. Quando tem a música, eles aprendem com mais prazer, com mais vontade, com mais lúdico, com mais alegria, sabe? Com mais facilidade. Eu defendo a música como um instrumento realmente facilitador do processo de ensino e aprendizagem. Penso que ele deve ser estimulado para que seja feito realmente o uso em sala de aula. A música, ela conquista, ela traz as pessoas para junto de você, né? E você vê as crianças cantando, você poderia dizer assim, não, mas são crianças normais, estão cantando uma música normal. Não tem nada demais, realmente não tem nada demais. O que é que tem de essencial nisso? É a mudança na própria criança, né? É uma criança que não gosta de cantar e passa a cantar. É uma criança que não participa de dancinha dessas coisas e passa a participar. É uma criança que nunca canta, que é muito calada e passa a cantar. Então, são mudanças que acontecem qualitativas, não é vista, não é a curto prazo, é a longo prazo. Por isso a gente tem que ter paciência com música, né? Mas eu acredito na música sim. Olha porque parou naquela cavaleira,
Nós estudamos constantemente o currículo da educação infantil, né? E dentro desse currículo, como já disse, ele tem fazer musical e apreciação musical. E a gerência está sempre proporcionando esses estudos para que a gente, né, consiga cada vez mais concretizar isso na sala de aula. Nós temos aqui os nossos planejamentos, que a gente se reúne e a gente procura sempre ver que tipo de música, de que forma a gente trabalhar essas músicas nesse contexto que a gente está trabalhando. A cada mês nós temos 2 planejamentos. Esses planejamentos se chama planejamento extra-regência, certo? Então, nesses planejamentos sempre existe algo a planejar sobre a música. Como a música é rotina já, todos os dias se utiliza a música, ou na acolhida, ou no bom dia. O bom dia já é acolhida, no caso. Então, é uma coisa de rotina, então toda vez que se faz o planejamento, a música está presente. Existem aqueles planejamentos que têm um objetivo mais específico, né? Eu vou trabalhar determinada música, letra tal, para trabalhar essa letrinha aqui. Pronto, aquela música ali determinada tem um planejamento específico. Como se não está querendo trabalhar a harmonia na música, ou seja, uma evolução, a questão da dinâmica, a música está servindo mesmo como meio e ela não é o foco, então quer dizer, a gente pode fazer, uma pessoa que não tem a formação musical pode desenvolver também essas questões, essas formas, né, de criação musical, não vamos chamar de composição, né? Composição é um termo muito fechado. Eu acho que um professor que ele quer trabalhar com música, ele necessariamente não tem que fazer um curso de música, mas ele é importante se preparar. Porque não é interessante você chegar na sala de aula e quando você chegar na escola é que você vai pegar um CD, você não sabe nem que música tem naquele CD. Usar música não precisa nem saber tocar. Usar música não precisa nem saber cantar. Porque nós temos música mecânica. Você pode... Não, você só pode trabalhar música se for músico, não. Você pode usar a música mecânica. Você pode utilizar na aula, se o pessoal está muito agitado, uma música mais calma. Então você pode criar o que você quiser. Você precisa adequar metodologias, né, didáticos com os recursos de uso pedagógico. Para aquele professor realmente que for, né, ficar responsável pelo ensino de música, é interessante que ele conheça alguma coisa, até da história, né, do desenvolvimento, da cultura, né, porque as culturas, né, você tem as músicas com influência cultural. Basicamente, a nossa estrutura tecnológica aqui é apenas um aparelho de som, né? E também o vídeo, né? Nós utilizamos os CDs e DVDs. Não é o ideal para a gente ainda, certo? Nós precisamos de cursos mais específicos, certo? Assim, na área da música mesmo, principalmente para trabalhar com a educação infantil. Inicialmente é difícil. Eu comecei em um colégio, né? A turma na época gostava de um tipo de pagode, exalta samba, não é exalta samba não, essas bandinhas de pagode que tinha antigamente, sabe? Porque axé, pagode não, axé. Era muito difícil trazer a música como eu poderia fazer, assim, aquela música que eu toco, da forma como eu toco, onde os meninos só escutavam axé na época. Mas aí, aos poucos, eu fui canalizando a música que eles gostavam com a minha, né? Com o tipo de música que eu trabalhei. Aí vi que realmente eles estavam se ligando, estavam se identificando também. Eu, professora de História e de Arte, eu propus uma música, né, uma música que realmente não fazia parte do repertório daqueles alunos, que era a poesia de Drummond. Quem canta é o Paulo Diniz, e agora José. Ora, eu levei com a melhor das intenções, né, achando que aquela música ia tranquilamente, eles iriam gostar da música, né? Mas, na verdade, eu teria que estar pensando antes que música eu deveria estar propondo para aqueles sujeitos, para aqueles alunos, né? Que realmente não fazia aquela música, não fazia parte daquele repertório dele. É difícil a gente falar em barreira, mas vamos falar assim, alguns fatores que são intervenientes. Às vezes a própria estrutura da escola. Vamos supor que eu vou trabalhar aqui com a brincadeira de roda, ou eu vou precisar de trabalhar com um instrumento musical, né? Isso precisa de um certo espaço,
né? Você precisa de um espaço, um lugar adequado, senão eu estou trabalhando aqui e estou interferindo na sala de aula vizinha. Então, é possível que isso seja um fator que interfere. Você poderá ter um outro fator, que às vezes é a própria falta de equipamento. Eu não tenho, às vezes, o equipamento na escola, né, de áudio, né, um microsystezinho que seja, né, e isso também pode ser, muito embora que todas as nossas escolas, pelo menos esse tipo de equipamento tenha. Mas, às vezes, o professor, ele em si, ele não está, às vezes, né, digamos assim, com a habilidade de trabalhar, né, o que eu falei. Então, é possível que tenha outros entraves, sim. E a timidez também. Tem professores também, né, que são tímidos para se aventurar em algumas outras atividades que não seja daquele hábito dele natural. 1, 2, 3, vizinhos, 4, 5, 6, vizinhos, 7, 8, 9, vizinhos, 10, um pequeno pote, ia navegando rio abaixo, quando o jacaré se aproximou, e um pequeno bote com lindos livros, quase virou. A música calma, a música relaxa, a música concentra, a música ela ensina, né? Então, no geral, a gente tem tido bastante sucesso com a utilização da música. Você até mesmo em casa, se você tem um filho que ele não vai para a escola, se você canta, ele aprende. Se você fazer só cantar ele para a escola, ele aprende de toda forma. Se a criança não for para a escola, mas se os pais estiverem cantando, ou então fazendo ele escutar uma música boa, claro, né? Então, estiver escutando, se ele chegar e cantar e saber o que está cantando, com certeza ele vai aprender e ele educa também. O sujeito, a criancinha, ela ouvindo músicas, melodias, ela muda o seu comportamento, né? Porque a música, ela envolve, ela é envolvente, a gente pode dizer isso. A música, ela está presente no nosso dia a dia. É incrível que a música mexe tanto, né? E também, eu acho assim, vai depender de como você trabalha. Por exemplo, você vai contar uma história para a criança. Aí a pessoa pega o livro e começa a ler assim, bem morto, aquela história para a criança. A história às vezes é tão linda, né? Aí a criança não se vê nem um pouquinho naquela história, não agrada. Outra coisa é você pegar aquela história e envolver, de contar de uma forma que a criança não perca nem um minuto do seu olhar, certo? Da mesma forma é a música. Veja bem, se você coloca a música Pai Francisco entrou na roda, aí você olha, dance crianças, e você lá parado, você não faz nada. Tocando o seu violão, bararambam, e o CD tocando, porque você já acha que não sabe cantar, então bota o CD, né? E eu costumo dizer, não deixe de cantar porque você diz que você não sabe cantar. Porque nós temos os recursos, né? Tem o som, você bota um CD e tudo bem. Então o professor ele fica mandando o menino cantar e o menino dançar e o professor parado lá feito um 2 de paus. O que é que você tem que fazer para mudar isso? Você tem que dançar também. Você tem que cantar também. Essa é a diferença. O menino, você remexe as cadeiras, o menino remexe também. Então, se você não dança, o menino não dança. Se o menino olha assim e faz... As minhas crianças fazem, tia, você é muito brincalhona. Claro que eu sou brincalhona. Como é que eu boto a música de Pai Francisco, que mexe todo requebrado, e eu tô lá dura? Como é que o menino vai imaginar que Pai Francisco, quando ele vem todo requebrado, aí não, o menino vai todo duro, né? Então, quando você canta e dança e incentiva a criança, você está fazendo com que ela vá interpretando a música, aquilo que ela está ouvindo, ela vai associando, vai mexendo corpo e movimento, né? Então, isso faz parte da música. Não é você chegar, colocar a música e soltar as crianças. Não, você tem que dar um direcionamento. O que é que eu quero com essa música? Por exemplo,
na minha rodinha, o que é que eu quero com a minha música? Eu quero que os meninos se soltem. Qual é a diferença? O que é que acontece em 5 anos? Em 5 anos eu tenho uma turma elétrica, meninos que topam tudo, que brincam, que se soltam, faz teatro, que dançam. Você sabe, meu Deus, aquele menino chegou assim, olha como ele é hoje. Olha o que mudou dentro da sala de aula, né? E uma música que é recheada. Você não tem música só para dançar. Você tem música para brincar, você tem música para aprender conteúdo, né? Queremos com prazer cantar as vossas praias brancas e as ondas vermelhas. Lembra os homens fortes que vivem a pescar. Cantar é saber viver no Brasil para ensinar ao povo navio que essa terra forte há de ser nossa até morrer porque nos viu nascer. O recurso da música, da linguagem musical, ele é utilizado em várias matérias, né? A gente tem, desde o ensino fundamental, numa ordenação da rotina, quando a gente tem uma música para o lanche, quando a gente tem uma música para lavar as mãos, uma música para entrar em sala. Como nós também temos matérias como química, que também se utilizam dessa linguagem musical, principalmente para facilitar a compreensão ou decorar aquelas antigas fórmulas, né? Que a gente tem dificuldade, com uma música, adaptando uma melodia, a gente tem essa facilidade. Quando eu nasci, eu era um cara bacana. Não pensava em dinheiro, só queria ter amigos. Não ligava pra nada, vivia à toa. Quer dizer, essa daqui dá pra usar em quê? Em sociologia, em filosofia. Posso dar uma aula de filosofia relacionando a história humana, né? Porque quando eu nasci, aquela história, quando a gente sente, quando nasce, é uma pessoa simples, não está nem aí pro dinheiro, né? Mas o tempo vai passando e a vida vai modificando, que é o que termina mostrando que a gente não sabe mais nem o que é, se é bom, se é ruim, se é bom, se é ruim. Isso dá uma aula de filosofia, questão existencialista, isso dá uma aula de história, né? A questão da luta de classe. Eu posso utilizar essa música aqui, inclusive na Revolução Industrial. Inclusive, duas vezes, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, eu posso utilizar essa questão. A gente precisa transformar a escola e a educação, o aprendizado, uma coisa prazerosa, uma atividade prazerosa. Que o aluno, ele sinta saudade da escola, ele sinta saudade do ambiente da escola. Então, se eu estou numa escola em que é alegre, que eu tenho todo um ambiente favorável ao meu desenvolvimento, eu não vou querer ficar em casa sem fazer nada. Eu vou sentir saudade da escola. A gente transformar esse ambiente da escola num ambiente convidativo e não obrigatório. Um ambiente que eu vou por prazer e não um ambiente que eu vou porque meus pais dizem que eu tenho que ir, porque a sociedade diz que eu tenho que ir, tá certo? Que é aquilo que tudo que a gente faz de uma forma obrigatória se torna mais difícil, né? Se você faz com prazer, então, se eu tenho um ambiente que tem a música como um dos seus atrativos no processo de aprendizagem, você há de convir que é igual ao esporte. A criança, se ela tiver atividade esportiva, se ela gostar de esporte, ela vai sentir prazer de ir para a escola, porque sabe que lá vai ter a oportunidade de praticar o esporte. Se ela gostar de música também, mas independente dela ter aquela sua competência nata para a música, mas o ambiente se torna agradável. Na sala de aula você tem crianças com deficiências, crianças que têm altas habilidades e crianças que nem têm deficiência nem alta habilidade, mas estão, de certa forma, com algum probleminha de aprendizagem, com algum probleminha de se socializar. E a música realmente ela chega junto aí, né? É aquele menino que tem uma vergonha, que conversa pouco, que você não pode estar cobrando. Ele é tímido, extremamente tímido, é natural do ser humano. Algumas pessoas são tímidas, né? Mas ela não permanece tímida o resto da vida, né? Ela fala pouco, não sei se em casa manda muito ela calar a boca, né? Pode ser. Então, a música ajuda a envolver essa criança, a trazer essa criança, relaxar. O que é que uma música não pode fazer com a criança? Relaxar,
né, as tensões, né? E para o próprio professor, eu acho que a aula é assim, a minha aula, eu considero a aula maravilhosa com música, né? Você relaxa o professor, relaxa o aluno, né? Não esquecendo da disciplina, porque você não pode, se você deixar correr solto, os meninos tomam de conta, né? Mas você tem um controle disso. E a música, ela ajuda também na afetividade, né? São crianças que, você vê a criança assim, não, é normal, não tem problema nenhum, mas às vezes tem problema de carência, de carinho, né? De amor, e a música vem ajudar a fazer isso, né? Na nossa realidade, nós encontramos muitos alunos com dificuldades de aprendizagem, alunos não alfabetizados. E um dos fatores que a gente pode até atribuir é essa falta, a falta desses momentos de prazer, até mesmo dentro de sala de aula. Então a gente pode dizer que o ambiente de sala de aula ele contribui significativamente no processo de ensino-aprendizagem. Bom, então foi só um breve histórico sobre o que seja a democracia. Eu vou trazer para vocês uma música chamada Cidadão. Essa música vai mostrar uma coisa. Ela foi feita por um compositor, deixa eu lembrar aqui o nome dele, Lúcio Barbosa. Quando ele fez essa música, eu estava fazendo a pesquisa, ele fez para o pai dele era pedreiro. E via que o pai construiu tanta casa lá na Bahia, lá no estado onde ele morava lá, fez tanta obra e não tinha sua própria casa. Então vamos escutar a música e eu quero que vocês, a partir daí, vai responder para mim a questão que vai ficar em foco. Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 pra ir, 2 pra voltar. Hoje, depois de tudo pronto, olho pra cima e fico tonto. Mas me chega um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo está perdido, eu vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. Mas pra aumentar meu tédio eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer. A gente tem que ter bem claro que esse trabalho feito por outros professores não pode ser considerado como o ensino de música. Ele é muito bem visto porque, assim, por quanto mais perspectivas a gente trabalhar a música dentro da escola, a gente vai estar enriquecendo essa linguagem. A música tem sido uma coisa muito incentivada, tanto é que se transformou em lei, né, da obrigatoriedade de música nas escolas. Então, no que se transformou em lei, então muitos professores já têm essa necessidade de procurar. A música é uma ferramenta bem importante no desenvolvimento. Desde Howard Gardner, com aquelas inteligências múltiplas, ele até coloca uma questão da inteligência musical. Então, por esse lado, é muito importante a gente ter isso na escola. Com relação a esses, vamos dizer assim, esse uso da música que não tem o objetivo, um fim musical, eu acho que muito bem, por exemplo, se um professor da geografia está querendo preparar uma apresentação que trate do meio ambiente e precisa da música, eu sou a favor de que ele converse com o professor de música da sua escola. Se não tiver o professor de música, converse com o professor de artes. Porque hoje em dia a gente não quer se isolar, a música não quer ficar mais isolada, sozinha. A gente quer trabalhar de forma interdisciplinar, mas essa interdisciplinariedade, ela é bem diferente de uma polivalência onde uma pessoa faz tudo, né? A gente não, a gente quer que o professor de geografia trabalhe com o professor de música, a gente quer que o professor de português venha também contribuir com a música e dessa forma, cada um na sua área de conhecimento vai contribuir. Esse ano eu tenho uma criança que eu achava que ela, assim, vamos dizer, era um pouco diferente das outras porque ele ainda não falava, certo? E ele não conseguia ainda, eu não conseguia olhar para os olhos da gente, certo? De forma como as outras faziam. Então, depois da música, certo? Porque eu sempre trabalho música na rodinha, que é na acolhida, eu trabalho a música na hora do lanche, trabalho a música no contexto, quando a gente está contextualizando os projetos. Então, desenvolvendo essa linguagem oral, então ele começou a cantar, certo?
E ele agora, na hora da chamadinha ou na hora da rodinha, da acolhida, então ele já acompanha, ele já sabe acompanhar a gente na hora de cantar, certo? Então ele já sabe o que é para cantar. Então ele agora já é o primeiro que começa a cantar. A gente faz a oraçãozinha, aí depois a gente canta uma musiquinha. Logo depois da oração ele já começa a bater palma e já vai começando a cantar. Então isso eu percebi que a música para ele foi assim, extremamente importante. Esse ano nós recebemos um aluno com o nome de João Emanuel. Ele só vinha com o cavaquinho dele para a sala de aula. Então, ele assim, quando era atividade, como é que eu posso lhe dizer, que não existia música, ele se comportava de uma maneira. E quando se relacionava com a música, ele se comportava de outra maneira. Ou seja, isso quer dizer que a música, ela chama a criança, ela é uma coisa lúdica, é atrativa. Então, através da música, ele conseguiu se socializar com mais facilidade, sabe? Ele conseguiu aprender com mais facilidade. A música é muito mágico. Através da música, a criança aprende com mais facilidade. Eu tinha um aluno com deficiência e ele, quando viu que na sala tinha muita música, né, ele se soltava bastante. Então aquela música de Ivete Sangalo, você pode dizer, não, essa música não tem nada a ver para a sala de aula. Aquela música, eu quero mais, é beijar na boca. Mas era a música do momento. Então, entre trazer uma música de Vinícius de Moraes à casa, que eu não ia, mas eu queria que os meninos se soltassem, eu queria que eles pulassem, que eles extravasassem. Então vai ser Ivete Sangalo, porque é ela que vai me dar isso. Mas eu vou ficar parada? Eu não posso ficar parada, muito embora eu fique morta de cansado. Mas não tem problema. Então, o meu aluno com deficiência estava lá, pulando e gritando, mesmo que ele chegasse depois dos outros, que ele saísse por causa que a deficiência não permitia que ele fizesse igual aos outros, mas ele estava fazendo. Quando termina, aquela meninada toda está morta de cansada. Aí bebe água, senta na cadeira, aí você pode botar um Beethoven, pode botar uma música só, sabe, o instrumental, para ele relaxar um pouquinho. E você diz, você consegue? Consigo. Porque no começo a criança também aprende a relaxar. A criança não quer, essa música muito choca, eu não quero ficar parado. Mas você ensina a criança a relaxar, né? Você vai estimulando a respiração. Então tudo isso é um processo. É claro que eu não vou dizer a você que isso tudo eu aprendi no curso de pedagogia. Não, a gente não aprende isso no curso de pedagogia, mas você aprende com a vivência da sala de aula. Então eu peguei a minha experiência de música, as teorias pedagógicas, o meu viver, a praticidade do dia a dia, o que é melhor para a minha criança, e aí eu vou colocando em prática, né? Porque aquilo que não dá certo a gente joga fora. A música sempre mexeu comigo. E eu achei muito importante, porque, como eu já falei, né, a música, eu sinto que ela mexe com o nosso pensamento, o nosso coração, e leva a gente a refletir quanto à mensagem que está passando. Quando o professor está passando a mensagem no quadro, é algo mais sem vida. E a canção, ela tem essa vida, ela tem o poder de mexer com o seu coração, com a sua mente. Diferente de uma forma oral, simples, sem canção, sem melodia. Se toda a vida que você chegasse na sala de aula tivesse um cantor para cantar uma música, para mim era ótimo, porque depois daquela música sua cabeça fica mais aliviada. Você sai mais um pouquinho do seu estresse. Eu acho que alivia mais para você estudar, eu acho que clareia mais. A aula fica mais extrovertida,
fica mais alegre, o aprendizado fica melhor. Assim, você, numa aula assim, que é só escrevendo, explicações assim, ela fica meio sem graça. Quando você coloca um instrumento, um filme, alguma coisa, fica uma aula muito extrovertida, todo mundo participa. Eu acho muito bom. Por hoje é só. Curta a nossa fanpage no Facebook e acompanhe o dia a dia da UERN-TV. Acesse facebook.com/UERN-TV. Voltaremos próxima semana com mais um documentário. Até hoje não tem nada que substitua o sangue humano. Quando a gente necessita fazer transfusões, a gente tem que ter estoque de sangue aqui no Hemocentro para fazer essa distribuição. Não tem contraindicações, a pessoa só precisa estar bem de saúde, né? Não pode estar com alguma infecção, com alguma doença, tem que ter dormido bem durante a noite, né? É bom que já venha aqui para a unidade bem alimentado e qualquer pessoa pode fazer essa doação. Doar não afina e não engrossa o sangue, não engorda e não emagrece, renova o sangue. Doa-se 430 ml, né? Com 24 horas recompõe o seu organismo. E se ele doa, o doador, o homem, ele pode doar 4 vezes por ano e a mulher 3 vezes ao ano. A vontade de fazer o bem ajuda a mudar o mundo. E do outro lado dessa vontade está você e a sua bondade. Existem muitas pessoas fazendo bem a animais abandonados e elas precisam do apoio e da bondade das pessoas para continuarem mudando o mundo. Para conectar esses sentimentos de pessoas, surgiu a Adote Mossoró, um projeto que liga protetores independentes de animais abandonados e adotantes. A Adote Mossoró está presente no Facebook através de sua fanpage, divulgando animais para adoção e apoiando ações dessa causa. E você pode ajudar com apenas um clique. Curta nossa fanpage e compartilhe nosso conteúdo. Alguns segundos seus pode valer um novo lar para estes animais. Não somos uma ONG, somos uma ponte entre a vontade e a bondade de fazer o bem. Visite nossa página no Facebook ou nosso site adotemossoró.org.
Olá! Estamos começando mais um Intervalo Cultural e hoje vamos conhecer uma pequena, mas notável artista. Pequena porque tem apenas 12 anos e notável porque toca e canta como gente grande. Natural de Açu, toca desde os 9 anos, mas com 4 anos de idade demonstrava interesse por instrumentos musicais, principalmente o violão. Toca ainda que timidamente pandeiro, guitarra, baixo e teclado e conta de forma espontânea que se interessa por sanfona, mas diz que a de seu avô é muito pesada, por isso que não consegue tocar. Com um estilo eclético mais propenso ao pop rock, ela se interessa por todos os ritmos musicais, principalmente os regionais. Mas quando ela está em casa, ela faz a festa da família e de amigos que se reúnem para apreciar o seu talento nato. Estamos falando de Bianca Santos, a pequena artista que você confere agora no palco do Intervalo Cultural. Deixe-me sozinho, porque assim eu viverei em paz. Quero que sejas bem feliz, do lado do seu novo rapaz. As minhas cartas não me procure mais, que assim será melhor. Devolva-me, devolva-me, quando tá escuro, ninguém te ouve. Quando chega a noite, você pode chorar. Há uma luz do túnel dos desesperados, a voz do corpo pra quem precisa enxergar. Eu tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. É uma noite longa, uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. São tantas marcas que fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me inspirar. Tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar. Uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. São tantas marcas, já fazem parte do que eu sou agora, mas ainda sem me virar. Tô na lanterna dos afogados, tô te esperando, vê se não vai demorar.
anos, Sim. eu tava muito interessada em tocar violão. Aí eu só dizia tananã. Aí minha mãe comprou um mini violãozinho pra mim de plástico. Aí eu comecei a tocar até rasgar o couro. Aí foi quando eu tive assim 7 anos, eu ainda tava apaixonada mesmo pelos instrumentos. Mas não pegava só no violão, não. Você achando que eu pegava na sanfona, no pandeiro, bateria, no tambor, no teclado, vários instrumentos também. Guitarra, triângulo. Todo dia ao amanhecer, quanto mais tento te esquecer, mais jeito. Desde quando eu te conheci, nunca mais te tirei daqui do meu peito. De que jeito? Quem sabe canta. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Quando eu tento me divertir, os lugares que eu quero ir, você sempre está. De algum jeito está. Eu te encontro em qualquer canção. Você vive em meu coração e eu aceito. Não tem jeito. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Se você ainda quiser voltar, vem logo, eu não sei ficar desse jeito. Nem precisa me avisar, basta apenas você chegar do seu jeito. Qualquer jeito. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil viver assim. Você está grudado em mim. Quem gostou, grita! Quem sabe ainda sou uma garotinha, esperando o ônibus da escola, sozinha, cansada com minhas meias 3/4, dançando baixo pelos cantos, por ser uma menina má.
a Deus um pouco de malandragem. Eu sou criança e não conheço a verdade. Eu sou poeta e não aprendi a amar. De novo. Eu sou poeta e não aprendi a amar. Quem sabe ainda sou uma garotinha. Final de programa. Obrigado pela sua companhia e sinta-se convidado a participar de mais um encontro na próxima semana. Curta o Intervalo Cultural na web através dos nossos diversos canais de comunicação e participe do nosso projeto divulgando sua arte. Tchau, tchau!